Esse vídeo é para você que é aquarista e tem preguiça de fazer TPA aí no seu aquário. Salve pessoal, Lipe da Coral Cultura! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí no nosso canal do YouTube. Semana passada eu fiquei devendo aí, não consegui fazer o vídeo para vocês, então vamos começar esse vídeo aqui muito especial sobre um assunto que eu adoro, que é a famosa troca parcial de água ou TPA. Vamos embora, roda a vinheta. Bom, então antes de a gente começar, eu queria dar alguns recadinhos aqui. O primeiro deles é justamente que no dia 25 de maio vai acontecer o nosso encontro online aí, em comemoração ao aniversário da Coral Cultura, tá bom? Eu batizei esse evento aí de dentro e fora dos CIFs, uma conversa sobre corais. Justamente porque a ideia é essa, é a gente conversar sobre esses animais, conversar sobre o que está acontecendo com eles na natureza, qual a importância deles para nós, seres humanos, o que a gente deveria se preocupar com eles e qual também é o papel do aquarista no meio disso tudo aí que vem acontecendo, tá bom? Então não percam, pessoal, vai ser 100% gratuito. A ideia é realmente trazer informação e conhecimento para vocês, né? E justamente informações, né, que a gente não encontra por aí em qualquer loja ou criação de corais dentro do nosso hobby, tá? Então a ideia realmente é falar de um assunto diferente, único, que a gente não vê quase ninguém falando por aí, tá bom? Então vai ser muito bacana, tenho certeza que vocês vão adorar. Então o link tá aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Para vocês se inscreverem e preencham lá o formulário e a gente se vê no dia 25, tá bom? E além disso, a partir da segunda semana aí de maio, a gente vai estar começando também uma série de promoções dentro do nosso site, tá bom? www.coralcultura.com.br. E além das promoções, descontos e condições de fretes especiais, eu vou trazer também para vocês corais que são exclusivos da Coral Cultura, tá bom? Então, vou ter alguns corais que vocês não vão encontrar em nenhuma outra criação, em nenhuma outra loja. Alguns corais que são destaque, né, novidade aqui pra gente na Coral Cultura, então alguns outros corais que vão estar, né, nessas seleções aí especiais. Alguns deles são corais que vocês vão encontrar em outros lugares, mas dentro do nosso cultivo é um coral novo, tá bom? Mas, como eu falei, vamos ter corais aí totalmente exclusivos, tá bom? Algumas micromussas vindo lá da Kung Fu Corals, tá bom? Blastomussa, Acrópolis, alguns animais super selecionados a dedo, então vocês não podem perder aí, fiquem ligados também no nosso Instagram, que vai ter muita divulgação por lá também. Bom, e agora falando um pouquinho mais desse aquário, antes da gente falar aí da TPA em si, eu esqueci de avisar no último vídeo que eu troquei a ventoinha desse aquário também, tá bom? Eu falei de alguns equipamentos que eu tinha mudado, mas eu também mudei, acabei esquecendo de falar, né? O cooler desse aquário, tá bom? Coloquei um cooler que ele é decontador, mas é um cooler maior do que aquele que a gente tinha, que era especificamente para o aquário, tá? Justamente para angular ele, eu fiz aí, bolei um suporte de alumínio, tá bom? Então eu deixei ele parafusado na parede, atrás do aquário. E como o calor, né, diminuiu um pouco, o verãozão já passou aí, a gente está até um período um pouco mais de frio, eu estou deixando ele ligado num timer, tá? Numa tomada inteligente, na verdade. Justamente para ela não ficar o dia inteiro ligada, gastando água de RO, né? Evaporando água. Então, a partir de agora ela está num regime aí de algumas horas de uso por dia, tá bom? E essa tomada inteligente que eu estou usando, inclusive, é uma dica muito bacana aí para quem quer ter algum tipo de automatização aí no aquário, algum controle melhor aí de algum equipamento. É uma tomada que você controla ela por aplicativo e custa aí, sei lá, R$ 100, R$ 70 mais ou menos. E você consegue fazer toda uma programação de timer dela, acessar ela remotamente pelo aplicativo, através do Wi-Fi, que é uma coisa muito legal. Então fica aí uma dica aí, as tomadinhas inteligentes, tá bom? O pessoal aí que quer usar algo mais prático no dia a dia. Bom, e além disso, vocês podem estar reparando aí que tem alguns corais novos, né, no nosso aquário. Então eu coloquei aí 2 corais novos nesse riff, 3 na verdade, né? A primeira delas foi essa Palitoa Umpa Umpa, que está aqui do lado da Sunny. Então eu coloquei ela aqui para dar um contraste bacana aí com esse amarelo da Sunny. Eu botei também uns Zoanthus Blue Tubes, tá? E aí justamente posicionei ele entre os Zoanthus laranja e o amarelo, então vocês vão reparar que eu mudei de novo a posição dos Zoanthus, né? Isso é uma coisa que eu acabo fazendo bastante, tá, pessoal? Não sei vocês, deixem aí nos comentários se vocês costumam fazer isso, mas eu tenho essa mania de eu coloco os corais, aí eu fico observando, eu falo, putz, será que tá realmente a melhor posição possível? E aí eu penso, né, digiro um pouco aquilo na minha cabeça e aí eu acabo muitas vezes modificando para adaptar, né, o contraste de cor ao que eu acho que fica mais bacana. Então achei que ficou muito legal, né, esse contraste aí entre o laranja, o azul e o amarelo aí desses zoanthus, tá bom?
Outra coisa que é legal comentar aí, pessoal, é que a luz está acendendo ainda, tá? Agora aqui não são nem 8 da manhã, então os corais ainda estão começando a abrir, a luz está começando aí a acender, tá? Tá na rampa de subida dela. Então, só para vocês saberem, tá? E o último coral que eu coloquei foi justamente uma Blastomussa Wells verde, tá? Esse coral eu coloquei aqui única e exclusivamente porque lá no meu tanque de cultivo, as mudas que eu tenho desse coral não estão muito legais. Então, eu decidi colocar uma muda aqui para testar, ver, né, se ele vai reagir de uma forma diferente, vai ter um comportamento diferente. Isso acho que é uma coisa bem bacana, né, de comentar também com vocês, que, pessoal, não é só aquarista que perde coral, que tem problema com coral, que fica com coral murcho, coral fechado, né? Eu também tenho certeza que todos os lojistas, todos os fazendeiros de corais passam por isso, tá bom? Tem animais que realmente em algum momento eles não se aclimatam, não ficam bem, não se adaptam direito. Alguns ficam super bem por um período, que é o caso desse aí, né? Um coral que está fragmentado há muitos meses. Ele ficou super bem por um grande período de tempo. Até algum pessoal até adquiriu algumas mudas dele, mas desde que eles começaram a ficar mais fechadinhos, eu já suspendi todas as mudas que eu tinha para venda no site e deixei eles aqui em stand-by, esperando para ver, né, se eles iam melhorar até que chegasse o ponto de eu poder colocar para venda de novo. Esse momento ainda não chegou e justamente para testar se vai ter uma resposta diferente, eu coloquei uma mudinha aqui nesse aquário, tá bom? Confesso que até agora ela continua igual, não está melhor nem pior do que as mudas do aquário de cultivo, mas vamos continuar observando ela aí. E claro, além de ela dar um destaque, né, e um contraste muito legal desse verde, que é uma cor muito difícil da gente ver nas blastomussas, né? E o último comentário, antes da gente entrar de fato no assunto do vídeo, desculpa pessoal, mas eu falo pra caramba mesmo, é que o nosso Mush Jawbreaker, ele começou a andar. E desde que eu troquei ele de lugar, ele começou aí a migrar, né, descer da base para essa rocha da ilha aí de Mushrooms e Ricordia, que eu estou fazendo aqui nesse aquário. Então ele está meio fechadinho por conta disso, mas isso não me preocupa, pelo contrário, me deixa ainda mais feliz, porque eu sei que conforme ele continuar andando, ele vai deixar mudas novas, novas bocas aí no caminho. Então vamos observar também, vai ser uma coisa bem legal de ver. No momento ele está bem feioso, bem retraído, né? Parece estranho, mas não estou preocupado, eu tenho certeza que daqui a pouquinho ele vai estar inflado e vai deixar aí novos filhotes pra gente. Então vamos observar, acompanhar ele aí e ver o que acontece, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos falar sobre o assunto real do vídeo aí, que é TPA. E a primeira coisa que eu queria falar, né, sobre TPA é que é um assunto muito complexo, tá, pessoal? É um assunto que ele envolve muitas camadas, tá? E muitas especificidades de cada aquário, tá bom? Então, é um assunto bem complexo mesmo. Provavelmente eu vou deixar coisas de fora que eu vou acabar esquecendo de falar, tá bom? E tudo que eu falar aqui também não é a verdade absoluta, na verdade é a minha visão, como eu penso, tá? E como eu faço a respeito de TPA, tá bom? Então, queria deixar isso claro, não tem uma regra. Vou até dar alguns exemplos aqui, né? De aquários, de pessoas que eu conheço que têm regimes diferentes de TPAs e todos funcionam, tá? Então, deixando claro aí já no início do vídeo, que é um assunto muito complexo, que não dá para falar num vídeo só. E que tudo que eu falar aqui vai ser a minha opinião pessoal sobre o assunto, tá bom? Então, vamos lá. A primeira pergunta que um aquarista iniciante, né? Que está aprendendo ainda sobre o hobby, deve acabar se fazendo para que serve a TPA? Por que eu vou fazer esse negócio aí? Bom, a TPA ela serve para muitas coisas diferentes, eu vou tentar pontuar algumas delas aqui. O primeiro aspecto, né, de importância aí das TPAs que eu queria falar é a exportação de nutrientes. Justamente a TPA ela pode auxiliar o aquarista quando você estiver tendo um problema de nutrientes altos, você não vai conseguir controlar aí o nitrato fosfato dentro do seu aquário, você estiver tendo problemas de algas crescendo aí no display, né? Então, a TPA ela vai ajudar muito nisso aí, justamente porque uma TPA com um sal de qualidade, né, e com uma água de qualidade, ela vai ter o nitrato e fosfato zero, 100% zerado, certo? Então, toda vez que você tirar uma quantidade de água do seu aquário, introduzir uma água nova, né, feita com qualidade, com sal de qualidade, você vai estar subtraindo, né, aquela quantidade de nutrientes do seu reef, tá bom? E aí uma coisa que é muito importante da TPA, que assim, a gente tem que ter em mente sempre, para qualquer aspecto que eu falar a partir de agora, é que a gente precisa pensar numa regra de 3, certo? Então, aqui no caso dos nutrientes, por exemplo, se você tivesse um fosfato de 1, tá? E um nitrato de 100, vamos supor aqui, tá bom? Se você trocar 20% da água do seu aquário, fazendo uma regra de 3 aí, você vai chegar, depois dessa TPA, né, num fosfato de 0,8, tá? E um nitrato de 80, vamos dizer assim, justamente porque você trocou 20% daquela água por uma água que está zerada naqueles elementos que a gente está quantificando, tá bom? Isso vai servir para KH, cálcio, magnésio, mas claro, no caso do KH, cálcio, magnésio, eles não são zero na água de TPA, eles têm um valor específico, mas funciona da mesma forma. É só fazer uma regrinha de 3, você vai saber quanto vai estar a sua água, né, depois daquela TPA, baseado
no valor do elemento que você está testando e na porcentagem de água que você trocou, tá bom? Perfeito. Então, falamos aí do controle de nutrientes, exportação de nutrientes. Além disso, né, a TPA ela também vai servir justamente para repor nutrientes, né? Então ela vai tirar as coisas que a gente não quer e ela vai repor, ela vai reintroduzir coisas que a gente quer, como por exemplo, né, os elementos traços, os elementos macroelementos, né, como cálcio, magnésio, KH, que não é um elemento, né, mas é um composto, né, o carbonato. Então, a TPA ela vai servir também para isso, tá bom? Para te repor esses elementos. E muitas vezes no início você não vai estar repondo com o bale, então a TPA vai servir aí para isso principalmente, tá bom? Além disso, a TPA ela é uma ótima solução para contaminações no aquário, tá bom? Essa contaminação, ela pode ser, por exemplo, por amônia, como no caso de um aquário novo, por exemplo, que está ciclando, tá? Ela pode ser por metais pesados, por exemplo, às vezes caiu algum objeto no seu aquário, está contaminando, está liberando ferro, cobre, alguma coisa ali dentro. Então a TPA também ela vai auxiliar nesse sentido, tá? Ela vai eliminar esse, da mesma forma como os nutrientes, ela vai pegar esses elementos, vai jogar fora quando você descartar, e você vai introduzir uma porcentagem ali justamente numa água nova, você não vai ter amônia, você não vai ter uma alta concentração de metais, então justamente ela vai servir para controlar isso, mas claro, ela não vai resolver a causa do problema, tá? Então, se você tiver um objeto enferrujando dentro do seu aquário, não é só fazer TPA que vai resolver, você precisa encontrar esse objeto, tirar ele fora, entendeu? Eventualmente fazer um CP para entender como tá, para entender quantos TPA você tem que fazer, né? Quão ruim tá a situação, tá bom? É a mesma coisa para amônia, não adianta nada você só trocar água, né? De um aquário novo, que deu amônia, se o que está causando a amônia, seja a ausência de bactéria, um excesso de alimentação, um excesso de peixe, não for resolvido, tá? Mas a TPA vai auxiliar nesses processos também, tá bom? Então ela é uma forte aliada para isso. E por último, assim que eu consigo pensar nas funções aí da TPA, eu acho que ela tem uma função, que talvez seja uma das mais importantes, que é a função preventiva, né? Então, se você tem uma frequência, né, interessante de TPA, que a gente vai falar um pouco mais para frente aí no vídeo, você pode acabar evitando problemas que aconteceriam. Então, por exemplo, você vai ter, se você tiver justamente, né, uma queda aí de um objeto no seu aquário, se você tem uma frequência de TPAs bacana, talvez a contaminação ela não vai ser tão bruta, tão aguda assim dentro do seu aquário, justamente porque toda semana, por exemplo, você está tirando um pouquinho daquela contaminação. Significa que você não vai ter um problema a longo prazo? Não, não significa. Se ficar lá largado o negócio, ele vai te dar problema. Mas, justamente, ele pode retardar e até mesmo te dar uma margem, né, de tempo para você identificar o problema antes de ele causar aí, né, um desastre dentro do seu aquário, tá bom? Então, isso é uma coisa bem interessante, né? Às vezes também, justamente, a gente acaba fazendo alguma reposição, né, de baling, e às vezes algum baling pode estar com algum elemento desbalanceado, por exemplo, né? Então, justamente a TPA, ela vai ajudar nisso também. Às vezes, se você ficar, sei lá, 5 meses sem TPA e ficar introduzindo algo que está meio desbalanceado, aquilo vai acabar acumulando, certo? E aí, sem a TPA, justamente, você vai ter um acúmulo de algo indesejado, que você às vezes nem está reparando, que só vai conseguir testar se for um ICP, através de um ICP, né? Então, se você estivesse fazendo, por exemplo, né, TPAs constantes antes desse processo aí, você talvez não tivesse tido acúmulo de algum tipo de elemento, tá bom? Então, fica aí algumas funções que eu enxergo, né, algumas coisas interessantes da TPA, e aí no fim do dia eu vejo que a TPA ela é uma única solução para vários problemas, né? Inclusive problemas que a gente nem diagnosticou ainda, né? Então, cara, eu, na minha opinião, sou muito fã de TPA, tá? Sou muito adepto, justamente por conta de todos esses motivos aí que eu coloquei, e porque, cara, justamente a TPA, ela é formulada, né, um sal de qualidade, uma água de qualidade, ele é formulado para ter exatamente os mesmos parâmetros do recife de coral. Então é exatamente isso que a gente quer. A gente quer uma água idêntica ao que os corais têm na natureza. Justamente porque é isso, para isso que eles se adaptaram, né? É para isso que eles evoluíram. É lá o ambiente natural deles. Então a ideia justamente é sempre tentar trazer, né, a maior proximidade com os recifes de corais possíveis, tá? E o sal justamente ele é formulado para isso, né? Ele é criado em laboratório ou extraído do mar, justamente para atender a todas as demandas e necessidades químicas que a gente precisa na água para os corais. Então, cara, o negócio é feito para isso, né? Então, eu pessoalmente sou muito fã de TPA, tá bom? Agora é o seguinte, né? Quando você deve fazer uma TPA? Acredito que essa é uma pergunta bem frequente aí, principalmente os aquaristas que estão começando no hobby. Então, eu vou trazer uma linha de raciocínio que eu tenho um pouco, tá? Meio que de baixo para cima, no sentido assim, de um aquário que acabou de começar, tá? Então, beleza. Vamos supor que você montou um aquário agora, tá? Você está ciclando ele e tudo mais. Você vai falar, tá, quando que eu devo fazer TPA? Primeira coisa, teste, tá? Então, você vai testar a água do seu aquário, você vai entender como estão os parâmetros. Se eles estiverem fora, né,
do que você quer, do desejado, do que deveria ser, você começa aí a pensar em fazer uma TPA no aquário que acabou de ser montado, tá bom? Beleza. E aí nesse aquário que acabou de ser montado, a TPA ela vai suprir, né, a demanda dos corais por cálcio, KH, magnésio, elementos traços que estão no início ainda do desenvolvimento, certo? Então, um aquário novo tem poucos corais, os corais ainda são mudinhas. Provavelmente uma TPA, talvez mensal, quinzenal, vai servir, né, vai ser o suficiente para você manter esse aquário 100%, sem precisar fazer mais nada além de TPA, tá bom? Então, na minha opinião, um aquário novo com poucos corais, ele tem que ser capaz de ser mantido só na TPA, tá bom? É claro que ao longo do tempo o consumo vai aumentar, provavelmente você vai ter que ou aumentar a quantidade de TPA ou diminuir o espaço entre as TPAs que você faz, né, para atender essa demanda, tá bom? Mas eu vejo que o aquário novo não tem a menor necessidade de ficar dosando nada, além de trocar uma quantidade de água bacana aí, uma frequência interessante. Então, para quem está começando, é isso que eu penso. Você vai acompanhar os testes, quando você começar a ter algum consumo ou algum aumento de nutriente, tá? Você vai começar a fazer as TPAs, tá? É importante também mencionar, se você estiver tendo algum problema com nutriente logo no começo, você pode fazer TPA, faça TPA, mas você tem que entender o que está acontecendo ali, tá? Porque ter um consumo pelos corais é normal, mas agora um aquário novo, com pouco peixe, está com nutriente alto, não é normal, tá? Então você tem que olhar se não tem algum tipo de contaminação aí pelas rochas, se você pegou uma rocha usada, se você não está sobrealimentando, jogando muita ração, que é muito comum, tá? Na maioria dos casos é isso que acontece, o pessoal dá muita ração para os peixes, ou você está com peixes já que não são compatíveis com aquário novo ou com aquário pequeno, tá? Então, dá uma olhada nisso, tá? Para você resolver a causa do problema, mas a TPA vai estar te auxiliando nisso também, tá bom? Aí vai chegar um momento onde justamente esse aquário, os corais vão estar crescendo e a TPA ela não vai ser o suficiente para você repor o cálcio, o KH, o magnésio que está sendo consumido pelos corais. E aí sim, você vai ter que partir, né, para algum tipo de reposição externa, provavelmente um baling, alguma coisa nesse sentido, né? E aí justamente pode ser que a sua necessidade de TPA, se você estivesse fazendo TPA só para repor esses elementos, pode ser que a sua necessidade de TPA diminua. E aí, se você estava fazendo anteriormente semanalmente, você pode acabar fazendo agora quinzenal, mensal, por conta dessa introdução aí do baling, tá? Então, tudo é uma coisa que você precisa acompanhar nos testes, entender, justamente, pô, tá fazendo baling, você passou a TPA, tudo mais, show, não desequilibrou os nutrientes, maravilha. Você está mantendo os outros parâmetros estáveis? Perfeito, melhor ainda. Então, mantém, faça sempre essa rotina, tá bom? Porque o aquário, ele precisa de rotina, tá bom? Você pode mudar, como eu falei, né, a sua frequência de TPA, mas quando você vai começar uma frequência ou uma porcentagem diferente de TPA, mantenha a rotina, tá? Mantenha ela por um bom período de tempo, para você testar e comprovar que aquilo está sendo suficiente, está funcionando para você ou não, tá bom? Então, isso é muito importante também, pessoal. Aí, por exemplo, você já está fazendo um baile, né? E aí vamos supor que você não faz um baile enriquecido. Aí, justamente, a TPA, ela pode ser, né, uma fonte de elementos traços para você colocar dentro do aquário, né? Então, se você está fazendo uma dosagem só de cálcio e KH, por exemplo, não tem elementos traços, você pode usar a TPA justamente para isso, para repor esses elementos. Então, ela vai servir também dessa maneira. E é no caso justamente de um aquário que, pô, você está repondo algumas coisas básicas, né, os macros, mas os micros, os traços ainda não está pondo, por uma questão financeira, às vezes você não comprou o produto, ou você está com medo, né, de sobredosar, de fazer alguma besteira. Então, mantenha a TPA ali, tá bom? E acompanhando com os testes, eventualmente um ICP aí semestral, pode ser uma coisa interessante, tá bom? E aí, claro, né, não só os corais vão crescendo, como o aquarista costuma colocar mais peixes, né? Então, justamente, tem que se observar através dos testes se a TPA que você está fazendo está sendo suficiente para controlar os teus nutrientes, tá bom? E aí, justamente, você pode falar, putz, estou dosando baling porque a TPA não está dando conta do consumo. E agora também a TPA não está dando conta dos nutrientes. Beleza, você pode partir para algum outro método de exportação, uma macroalga, um removedor de fosfato, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas eu acho que muitas vezes a solução do meu problema está antes disso, né? Ela está na quantidade de ração, na quantidade de peixe, então isso é bom, bem importante aí de observar. Mas a TPA, como eu disse, vai auxiliar aí a reduzir os níveis de nutrientes. Se não for o suficiente para controlar como você quer, você introduz aí alguma outra forma de controle, tá bom? E bom, aí tem aquela pergunta, né, de $1 milhão, que é quanto fazer de TPA, né? Quantos litros de água, quantos por cento de água você deve trocar do seu aquário? E a resposta para isso, galera, é depende. Depende muito. Vai depender primeiro dos seus testes, como eu falei, né?
vai depender também do seu objetivo com a TPA. Então, pô, o seu objetivo com a TPA, ele é o controle de nutrientes, tá? Então, pô, quanto que tá o seu nutriente? Para quanto você quer baixar? Então aí você vai fazer, a partir da regra de 3, quantos por cento de água você precisa trocar. Por exemplo, o método serve para o consumo. Então, se você está usando a TPA só para repor os elementos, você precisa entender, tá? O seu teste KH está em quanto? Está em, por exemplo, sei lá, 6,5? Beleza. Quantos por cento de TPA você precisa fazer para ele chegar em 7, por exemplo, baseado no KH que está no sal que você usa, por exemplo, tá bom? Então isso é importante, você vai ter que fazer essa conta aí para entender qual é a real necessidade, né? Qual a quantidade necessária de água que você precisa trocar. E claro, pessoal, é lógico que também a quantidade que couber no seu bolso. Porque eu entendo que muitas vezes não é barato o sal, né? Não é barato, o nosso hobby não é uma coisa muito barata e realmente é assim, né? Então, justamente vai chegar um momento onde o valor que você vai gastar em trocas de água para repor isso, ele vai ser mais alto financeiramente falando do que se você usasse um balde. E aí realmente faz sentido você reduzir as TPAs ou fazer umas TPAs menores, né, em detrimento da utilização de um balde. E aí você vai estar economizando a grana, né, que você gastaria no sal para usar um balde. Mas na minha opinião, tem que valer realmente muito a pena, tá? Para você começar essa mudança. Porque, como eu falei, a TPA ela é uma solução para muitos problemas, como os nutrientes, elementos traço, né, e o Baring, né, a reposição dos macros. Então, o Baring ele é uma solução para um problema, que é o consumo dos corais. Então, você vai ter que ter em mente também que a parte de nutriente, a parte de elementos traço, você vai ter que repor, você vai ter que ofertar para os animais dentro daquele aquário se você não estiver fazendo as TPAs, tá bom? Então, depende muito, você tem que observar e fazer as contas aí do que vale a pena para você. E aí quando a gente fala da frequência, acredito que entra no mesmo mérito da quantidade também, tá? Então vai depender do seu bolso, vai depender dos seus testes, da sua rotina, né? Então assim, eu acho que é importante, como eu falei, você criar uma rotina no sentido assim, você se propôs a fazer quinzenal, faça quinzenal. Todo dia, por exemplo, todo domingo, então todo domingo, a cada 2 semanas você vai fazer a TPA. Tenta sempre manter uma rotina, então você tem que adequar, né, a manutenção do seu aquário com o que é viável e possível para você dentro da sua rotina, da sua vida, da sua família, da sua casa, né? Então pense sempre nisso, em fazer algo que você vai conseguir manter constantemente, né, com frequência por um bom período de tempo, tá bom? Os corais, acima de tudo, eles precisam de estabilidade, beleza? E aí aquela pergunta que muita gente faz, né, que é, mas eu tenho que fazer TPA sempre? Quando que eu não preciso fazer TPA, né? Quando que eu não devo fazer TPA? Bom, pessoal, aí eu vou trazer alguns casos aí para vocês, tá bom? Alguns cenários disso aí. Primeiro deles, por exemplo, se você está com o nitrato e fosfato zerado, nutriente zerado, cara, eu não acho que faz sentido fazer uma TPA. Justamente porque se o nutriente está zerado, você não quer isso, você quer que ele esteja controlado, ele esteja aparente, presente, né, disponível para os animais. Mas se ele estiver 100% zerado, você vai perder tudo que você tem no aquário. Então, justamente se você está com os nutrientes muito baixos ou já zerados, segura a mão na TPA, senão você vai zerar eles ainda mais, tá bom? Então, esse é um caso onde você não deve fazer TPA. Outros casos que é comum de acontecer, por exemplo, tá? Quando você tem problema de dino. Na minha experiência pessoal, tá bom? O dino ele costuma aparecer quando o fosfato dá uma zerada, tá? E o nitrato continua ali num valor razoável. Ou seja, num cenário como esse, você não vai ficar fazendo TPA, porque você vai zerar ainda mais o seu fosfato, entende? Então aí, nesse sentido, na minha opinião, faz realmente lógica, né? Nesse sentido, você segurar a mão na TPA até esses elementos, esse nutriente, né, começar a subir um pouquinho, aí você pode depois voltar à sua rotina normal quando você resolver esse problema, tá bom? Então é importante ter isso em mente. Outra coisa, você não vai fazer TPA se você tiver um sal ruim, tá? Uma água de má qualidade, por exemplo. Tá? Por quê? Porque aí você vai estar piorando ainda mais a situação do seu aquário. Então é muito importante prezar aí por sais de qualidade, um bom filtro, ou se você vai comprar, né, numa loja, vai numa loja de procedência de confiança, tá bom? Que tenha um filtro RO, uma água de qualidade, beleza? E aí eu vou falar para vocês assim, um outro cenário onde a TPA você pode não fazer, a verdade é assim, você pode fazer o que você quiser no seu aquário, tá bom? Vamos deixar isso claro. O aquário é seu, você que está comprando, você faz o que você bem entender, beleza? Só que, né, eu acho que a observação é muito importante. Se a gente quer ter os animais felizes, saudáveis, o aquarista ele precisa ser um bom observador, tá bom? E aí eu vou dar um exemplo para vocês, tá, de um cara, o Eric, que na minha opinião ele tem talvez o aquário mais bonito de torche que eu já vi na vida. E, cara, o aquário dele é surreal, assim, ele tem colônias de torche que são bizarras, assim, maravilhosas, muito saudáveis, tá? E aí uma vez eu perguntei para ele, falei, cara,
qual sal você usa, né? Você faz TPA, qual frequência você faz TPA? Ele falou para mim, Lipe, eu não faço TPA há 3 anos. Aí eu olhei para ele e falei, cara, como assim? Ele falou, faz 3 anos que eu não troco água, só reponho ali os elementos, né? Faço a minha manutenção, o meu dia a dia. E é assim, tá assim faz muito tempo. Então, cara, como é que eu vou virar para uma pessoa dessa, um aquarista desse, que tem o aquário mais bonito que eu já vi de Torche, que não troca TPA há 3 anos, vou virar para ele e falar assim, não, você tem que fazer TPA, você tá errado de não fazer TPA? Claro que não. Se para ele tá funcionando, beleza, cara, ótimo, perfeito. Sensacional. Fico muito feliz que ele consiga fazer isso dessa maneira, né? Pô, 3 anos sem trocar água é uma coisa realmente bizarra, né? Só que se você vai olhar o aquário do cara, você vai falar o que para ele? Os aquários dele estão ótimos, estão super saudáveis, crescendo pra caramba, muito coloridos. Então, poxa, eu acho que assim, como eu falei, não existe regra, você faz o que você quiser e você tem que fazer o que funcionar para você, tá bom? Então, cara, se para você funcionou não fazer TPA, maravilha, faça o que funciona para você, tá? Mas teste antes de você decidir, não vou fazer TPA nunca mais. Cara, testa. Pega aí uns 2, 3 meses, faz TPA semanal para você ver se você vai sentir diferença nos seus animais. Beleza, fez uns 2, 3 meses nesse ritmo, suave. Para de fazer TPA. Fica agora 3 meses sem fazer e observa de novo os mesmos corais. E aí você vai saber, você vai dizer, né? Se melhorou, se piorou, se está suficiente, se não está, se funcionou, se não funcionou. E a partir disso você tome as suas próprias decisões, né? Monte a sua própria rotina, faça os próprios cuidados aí do seu aquário, tá bom? Então eu acho que isso é muito importante. Não tem cagação de regra, não tem certo e errado. Eu acho que o importante é sempre acompanhar os testes, não judiar dos corais e nem dos peixes, então ter sempre em mente que você tem que prezar pela saúde e o bem-estar daqueles animais que estão ali dentro. E você vai fazer isso dando uma vida de qualidade, principalmente uma água de qualidade para eles, tá bom? Você vai descobrir isso através dos testes, né? Você vai descobrir isso através da sua rotina, da observação. Então, é isso, pessoal. Eu acho que essa é a minha opinião sobre TPA. Eu sou muito adepto, mas eu não acho que é uma coisa que tem que ser uma regra para todo mundo, tá bom? Mas, claro, precisa ser entendido também, caso a caso, quais são os testes, os parâmetros, qual a necessidade daquele aquário, quais corais estão lá, quais peixes estão lá, tá bom? Como é a circulação, o sistema de filtragem. Tudo isso precisa ser levado em consideração antes da gente cravar qualquer coisa, tá bom? E dito isso, vou falar aqui como eu faço na Coral Cultura hoje. Eu costumo fazer um regime semanal de TPA, tá bom? Eu costumo trocar 10 a 15% por semana. Mas, por exemplo, essa semana meu nitrato deu uma bela de uma baixada. Então, eu segurei a mão na TPA. Eu tô há 15 dias sem fazer TPA. Claro, observando os corais, fazendo os testes. Mas por quê? Porque eu tive uma razão para fazer isso. Eu observei que meu nitrato estava baixando muito. Então, justamente, a partir do momento que ele começar a subir e normalizar, eu vou voltar para esse regime de semanal, que eu pessoalmente gosto e para mim funciona, entendeu? Então é isso, galera. Espero que tenha sido claro o suficiente, espero que tenha ajudado vocês. Deixe aqui nos comentários qual frequência de TPA você faz, quantos por cento você troca, qual a sua experiência com isso. Vamos trocar uma ideia, vamos conversar aqui nos comentários, compartilhar um pouco a nossa experiência e agregar aí ao máximo de informação para o nosso hobby, tá bom? Então deixa o like, se inscreve no canal da Coral Cultura, ativa o sininho e não esqueçam, pessoal, dia 25/5 preencha aqui o formulário do nosso encontro online, tá bom? Vamos conversar muito sobre coral, bater um papo muito bacana, tá bom? Então espero todos vocês lá. Fiquem ligados no Instagram e no site da Coral Cultura, porque vem muita novidade aí nesse mês de maio, que é o mês de comemoração, né? Mês de aniversário da nossa querida Coral Cultura. Então valeu, pessoal. Obrigado para quem chegou até aqui. Tamo junto.